Começando então para a gente compreender essa questão da morfologia. Então, as raízes elas são um órgão vegetativo geralmente subterrâneo, desprovido de gemas. Tem a função de fixação, absorção de água e minerais, armazenamento de carboidratos e condução de água, né, do solo, né, que ela absorve por esses, essa zona aqui, com os pelos absorventes e conduz pelo xilema essa água para todos os órgãos da planta. Então, nessa água, o que tiver dissolvido vai ser absorvido também. Então, é por esse mecanismo que as plantas se nutrem, né, com os minerais, os elementos minerais que estão no solo. São 13, 14 e eles são absorvidos quando estão dissolvidos na água. Segundo a origem das raízes, elas podem ser embrionárias, né? Então, você tem lá na própria semente, o embrião, ele já tem uma região de meristema, que é o meristema apical e o meristema radicular. Cada um deles já tem células dispostas a se dividirem para formar a raiz e os caules, né? Então, caule e raiz aqui. Adventícia, então, seriam todas as raízes que surgem de qualquer outra parte que não seja da semente. Então, surgem dos ramos, dos próprios galhos, do caule, ou podem surgir também de folhas. Então, raiz que surgiu de qualquer outra parte da planta, a gente chama de adventícia. Em relação à forma do sistema radicular, a gente tem as raízes pivotantes, que elas têm um eixo central mais engrossado, né? E de onde partem as raízes, e fasciculado, onde você não tem um eixo mais grosso que os demais, e elas são bem mais espalhadas, né? Raízes em cabeleiras, comum nas monocotiledôneas aí, as parentes, as plantas que são como o milho, trigo, que geralmente têm folhas paraleléveas, né, com nervuras assim, enquanto que as demais que são dicotiledôneas tendem a ter essa raiz pivotante. Em relação ao habitat, as raízes podem ser aquáticas, né? Essas raízes geralmente têm espaços vazios dentro dela para poder reservar ar e esse ar ser consumido, né, para respiração celular. E as aéreas, que a gente tem vários tipos. Então, pneumatóforas são essas que saem, principalmente em região de mangue, é comum, saem da água, desculpa, para ter acesso ao oxigênio que está no ar e conseguirem absorver, para respirar mesmo. Tem as raízes epífitas, né? Elas vivem sobre o tronco de outras árvores, como das orquídeas, mas elas não absorvem dessa planta que está suportando elas nenhum nutriente. Já as plantas parasitas, elas absorvem. Então, elas inserem as suas raízes dentro do tecido da planta que está suportando, está servindo de suporte, e sua nutriente diretamente dessa planta. Raízes aéreas estrangulantes, essas que se desenvolve ao redor de outros organismos, né, de outra planta. Raiz de suporte, então aquela raiz do milho que sai, que é produzida depois que o milho já está, né, até mais adulto, elas servem para melhorar então a ancoragem dessa planta no solo. Raízes grampiformes, como do chuchu e de várias outras plantas que para se fixarem em superfícies verticais, né, como a era, raízes tabulares ou sapopemas, que são aquelas bem típicas daquelas árvores enormes da Amazônia. A gente também tem raízes como as raízes tuberosas, a raiz da mandioca, a raiz da cenoura, a raiz do rabanete e da beterraba. Raízes contráteis, que são as raízes típicas das cebolas que elas perdem e absorvem água. E eu queria também mencionar algumas adaptações, umas associações com raízes que são muito benéficas para as plantas e são muito comuns. A primeira que eu vou mencionar, então, são os nódulos radiculares, né? Formados por uma associação entre a planta e uma bactéria fixadora de nitrogênio, geralmente a gente chama isso de rizóbio, né? É muito comum nas leguminosas, nas fabáceas, espécies dessa família fazem essa associação e produzem esses nódulos que funcionam como um pulmãozinho. O que elas fazem? Elas transformam o nitrogênio gasoso, que o nosso ar, né, nossa atmosfera tem 72% de nitrogênio gasoso, N2, transformam em um tipo de aminoácido rico em nitrogênio.
Então, a fonte de nitrogênio das plantas que fazem essa associação com essas bactérias, com esses rizóbios, a fonte de nitrogênio é o nitrogênio gasoso. Não, são plantas que não dependem de absorver nitrogênio do solo. Por exemplo, a soja brasileira, né? Todos os cultivares de soja brasileira eles são melhorados para absorver nitrogênio diretamente do ar, né? No sentido de que as cepas que fazem essas associações são altamente eficazes e todos os cultivares foram já melhorados a partir desses cultivares iniciais que faziam boas associações com essas bactérias. Uma outra associação muito importante são as micorrizas. Isso é bem comum em todas as plantas. As micorrizas, elas são associações da raiz com fungo e eles têm a função de aumentar a superfície da raiz na absorção, na exploração desse volume de solo. Então, eles não só ajudam a solubilizar os nutrientes que tiver nesse solo, como também por aumentar, né, as hifas desses fungos, aumentar essa superfície de contato com as partículas de solo, ele aumenta a absorção das raízes. Então, eles são associações que penetram aqui o tecido da raiz, né? E formam como essa rede ao redor da raiz. Micorrizas, então, são associações da raiz com fungo. Um não vive sem o outro, os dois colaboram um para o outro. E aqui os nódulos radiculares, né, de rizóbio, das bactérias fixadoras de nitrogênio, às vezes vocês vão ver a sigla FBN, que fazem essa fixação do nitrogênio gasoso em um aminoácido rico em nitrogênio. Uma coisa interessante sobre a morfologia das raízes, isso tem implicação sobre os nossos manejos, é que as plantas elas tendem a manter uma proporção da parte aérea com a parte radicular. Mas quando a planta está mais isolada, ela consegue explorar melhor esse solo, né, o volume desse solo. Então você tende a ter umas raízes que têm um volume muito maior do que seria o proporcional à sua parte aérea. Mas num pomar, elas tendem a explorar uma área menor, né, e mais proporcional à sua copa. Que implicação isso tem? Na hora de fazer tanto a irrigação, como a coleta de solo para análise, como a adubação, é interessante você saber onde que estão as suas raízes que absorvem nutrientes. São as pontas de raízes que vão fazer isso. Então, por exemplo, aqui no coqueiro anão, até 2 anos, ele ocupa mais ou menos 2 metros. Até 3 anos, 4 metros. Até 4 anos, 6 metros. Qual que é a recomendação para a adubação dessas plantas? Geralmente, é aqui no limite da copa. Então, a copa acaba aqui, então você vai tanto fazer a coleta de solo como a adubação aqui mais ou menos nessa região, na área de projeção da copa. No caso desse coqueiro anão, o que se recomenda também para a aplicação de fertilizantes é de meio a 1,5 m a aplicação, principalmente nos primeiros anos. Por quê? Porque 80% das raízes elas estão nesse volume. Por mais que ele chegue até 6 metros, até 4 anos, 80% das raízes vão estar aqui nesses 2 metros. Para fazer a coleta de solo também é relativamente simples, né? Vai coletar 20 pontos nessa área de projeção das copas. No pomar, pode usar qualquer um desses instrumentos, trados de rosca, trado calador, trado holandês, ou pode também usar uma pá reta ou uma pá, retira o solo em 20 pontos, mistura num balde, depois tira 300 gramas e manda para o laboratório.